Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo enquanto dedicamos este tempo para compreender os eventos finais. Jesus possa nos batizar com Santo Espírito, de modo a estarmos habilitados para a obra final. Em nome de Jesus. Amém. É um prazer enorme, amados irmãos, poder estar convosco em mais uma atualização profética na Escola de Profecia. E trago informações do mundo natural, informações do mundo social, que nos provam que a segunda vinda de Cristo está próxima. Andei um pouquinho ausente, estamos na fase de construção da nossa pequena igreja lá no campo. Como eu disse para vocês, estamos, por acaso, eu gravei um vídeo falando sobre isto, pedindo apoio aos irmãos para que pudéssemos construir aquela igreja em Boane. Pela graça de Deus, conseguimos reunir, graças às vossas doações também, um valor para iniciar a obra. E pela fé, nós acreditamos que iremos terminá-la. Se você deseja fazer parte dessa campanha muito especial, você pode entrar em contato comigo pessoalmente pelo WhatsApp que iremos colocar aqui neste número. Ajude esta causa maravilhosa, a construção de uma pequena igreja para adorar ao Senhor. Bem, irmãos, vamos lá então. Dizer que tenho um vizinho aqui, o irmão 200, o diácono-chefe da minha igreja, bem ao lado da minha casa. Ele está numa obra e podem ouvir alguns estrondos, irmãos. Infelizmente, o trabalho não para aqui, desde manhã até a noite. Eu tenho que começar agora. Bem, o chefe da ONU, aliás, o chefe da OMS, sim, informou recentemente que as mortes por Covid-19 estão a aumentar. Sim, estão a aumentar. O que acontece, segundo ele, que os países deixaram de oferecer dados. Mas isto não significa que a situação melhorou. Isto é muito interessante, irmãos. E ele disse que o aumento de mortes e hospitalizações mostra que Covid-19 veio para ficar. Veio para ficar. E a pergunta é, quando é que vai passar isto, irmãos? Até que Jesus volte. Nós estamos vendo agora um conjunto de crises. Essas crises nos levarão para a segunda vinda de Cristo. Vejam aqui, irmãos, 6 de setembro de 2023, Covid-19. A Organização Mundial de Saúde alerta que estão a aumentar mortes e hospitalizações. Sim, estão a aumentar. A situação não está a melhorar no mundo. Vejam aqui também, mortes e hospitalizações por Covid-19 estão a aumentar, avisa a OMS. Portanto, irmãos, tenhamos um pouco de cuidado. Vejam também, OMS alerta para o aumento de mortes e hospitalizações por Covid-19 e apela para o quê? Apela para o quê? Irmão, está aqui. E pessoas notáveis no mundo também estão contraindo a doença ou vírus. Infelizmente, vemos, irmãos, Estados Unidos da América, primeira dama com Covid-19. Situação triste, situação lamentável. Oramos para que ela melhore logo. Agora, irmãos, cada semana não, seria exagero da minha parte, mas quase todos os meses nós vemos uma nova variante surgindo no mundo. Mas deixem para lá, vamos ler, depois vou falar. Pirola. O que sabemos sobre a nova variante da Covid-19? E agora eu vou falar. Já perceberam, irmãos, que em cada mês surgem uma ou duas variantes novas de Covid-19? Elas aparecem, são muito faladas nas mídias sociais e depois desaparecem. Surge outra, desaparece. Surge outra, desaparece. Mas a pergunta que eu faço é, realmente ela desaparece ou anda por aí? Portanto, parece que estamos vendo muitas variantes surgindo e aparentemente desaparecendo. Elas, em algum momento no futuro, voltariam todas elas para a grande pandemia, como diz a OMS, a grande pandemia que o mundo espera. Bem, não estou aqui para especular, é apenas uma curiosidade. Bem, irmãos, recentemente, a Rússia, mais uma vez, atacou os portos ucranianos usados para exportação de grãos. E eu não consigo entender isto. Não consigo entender isto. Não basta milhares de pessoas, infelizmente, perderam suas casas, perderam suas cidades. E agora a comida tem que ser destruída. É muito difícil de entender isto, irmãos. Sim,
E um assessor do presidente da Ucrânia acusou a Rússia de tentar criar uma crise alimentar. Veja, irmãos, 4 de setembro, Rússia ataca portos ucranianos antes de negociações para retomar acordo de grãos. Aqui está o assessor do presidente da Ucrânia que falou: os terroristas russos continuam a atacar a infraestrutura portuária na esperança de serem capazes de provocar uma crise alimentar e fome no mundo. Bem, ele pode estar falando a verdade, não sei. Veja, irmãos, não vai haver cereais para ninguém. E quem vai beneficiar sou eu. Quem falou isto? O presidente russo. Podem aprofundar, irmãos. Eu não irei aprofundar sobre a questão. Vejam aqui também. Nenhum sinal de avanço de grãos no Mar Negro. Após negociações. Sim, na reunião com o presidente turco, o Vladimir Putin disse que não existe nenhuma crise alimentar no mundo. Não existe nenhuma crise nos mercados globais, que isso é invenção. E que não há evidência de escassez de alimentos. Isso é interessante, irmãos. E, por acaso, o presidente turco não é o único que está pressionando Putin para voltar a esse acordo de grãos. A própria ONU está trabalhando muito para motivá-lo a fazer isso, mas parece que não estão conseguindo. Irmãos, a fome no mundo está sendo provocada por esta agitação social, por esta guerra. E Jesus disse em sua palavra em Mateus capítulo 24 que haveria guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Como resultado, fomes em vários lugares. E agora, irmãos, mais um dado no mundo natural. Vejam aqui. Poluição atmosférica. Quase todas as pessoas na Europa respiram ar nocivo. E eu quero me deter um pouco nesta questão. Vejam, irmãos, aí no subtítulo é dito: com a votação da União Europeia sobre novas regras de qualidade do ar, os dados de satélite mostram que 98% das pessoas enfrentam poluição acima dos limites recomendados pela Organização Mundial de Saúde. 98% dos europeus. Ar nocivo. Queridos, lemos aqui. Satanás está trabalhando na atmosfera. Envenena. E aí dependemos de Deus quanto à vida. Nossa vida presente e eterna. Mais outra passagem no volume 3. Deus não tem impedido que os poderes das trevas levem avante sua ímpia obra de poluir o ar. Uma das fontes de vida e nutrição, com um veneno fatal, irmãos. Com um veneno fatal. E ela diz que não somente é afetada a vida vegetal, mas o homem sofre de epidemias. É o que estamos vendo também agora na Europa. 98% da população respira um ar nocivo. E muitas pessoas, infelizmente, morrem por epidemias. Queridos, vejam que é dito: a poluição do ar aumenta o risco de doenças respiratórias e cardíacas e reduz a esperança de vida. Com os atuais níveis de poluição atmosférica, muitas pessoas estão a ficar doentes. E sabemos que a redução dos níveis de poluição atmosférica reduz estes números. Então, qual é a solução, então, para acabar com a doença respiratória devido à poluição ambiental? Temos que reduzir estes níveis. Claramente, vejam aqui, irmãos, a poluição atmosférica ainda é um grande problema na Europa. Agora, irmãos, nesse contexto de poluição do ar e melhoria da qualidade do ar, não se esqueçam que as próprias cidades da América já deram uma sugestão. Elas já deram uma sugestão. Eu quero lembrar com vocês, vejam aqui, as pessoas nessas cidades europeias acham que os carros deveriam ser proibidos um dia por semana. Interessante. Um dia por semana podemos proibir os carros para melhorar a qualidade do ar. E que dia provavelmente seria esse? Existe alguma dúvida, irmãos? Existe alguma dúvida? Vejam, é dito: a maioria das pessoas nessas cidades acredita que os carros deveriam ser proibidos um dia por semana.
De acordo com a nova pesquisa, é dito aí que esta investigação mostra claramente que os dias sem carros são uma forma segura de tirar as cidades do petróleo muito rapidamente. E então, estudos foram feitos que vêm apoiar esta ideia de um dia da semana sem carros. Vejam aqui, segundo a Agência Europeia do Ambiente, 10% dos casos de cancro na Europa são causados pela poluição atmosférica. E 98% das pessoas na Europa estão respirando esse ar nocivo. O que é que podemos fazer? Um dia sem carro, sem poluição. Vejam, a contaminação do ar diminuiu em média 2,2 anos a esperança média de vida global, de acordo com a OMS, que é um total combinado de 17 mil milhões de anos de vida. Queridos. Agora vejam, os carros são um dos culpados para esta poluição chocante. Os carros são o principal culpado. E o que é que podemos fazer com os carros? Já que não podemos, por enquanto, pará-los todos, vamos parar um dia por semana. E que dia será esse? Vejam, irmãos, as cidades deveriam considerar os dias sem carros como uma medida para proporcionar uma rápida queda na poluição atmosférica, que mata milhares de europeus por ano. Queridos, o domingo climático vem aí para resolver a poluição ambiental, para resolver as questões climáticas, sim? Sim? Vejam, irmãos, as cidades poderão tornar-se neutras em termos climáticos até 2030? É a pergunta. Será que vamos conseguir neutralizar o carbono até 2030? Boa pergunta. Vejam o que eles dizem. As cidades que pretendessem cumprir a meta até 2030 teriam de fazer mudanças sem precedentes na forma como os seus cidadãos se deslocam. Sem carro, meus amados. Sem carro. Pelo menos um dia por semana. E eles dizem, apoiadores e cientistas destacaram que a mudança para as emissões líquidas zero até 2030 limparia rapidamente o ar. Vai limpar o ar. Essa mudança, já estão dizendo, os carros são o problema. E se não conseguirmos pará-los todos os dias, vamos pelo menos ter um dia sem carro por semana. Bem, amados irmãos, isto é muito interessante. Eu não vou entrar em muitos detalhes agora. Fato é que a questão climática está movimentando as massas. A questão climática está movimentando o mundo. Por acaso, irmãos, cerca de 20 líderes africanos uniram-se pela primeira vez na história para a Cimeira do Clima em África. Isto aconteceu alguns dias atrás. Terminou ontem, na verdade. E neste evento estavam também o secretário-geral da ONU, nesse caso, António Guterres estava lá, o presidente da comissão, a presidente da Comissão Europeia, o presidente da União Africana, estava lá também John Kerry, o presidente do Banco Africano de Desenvolvimento. E lá, o presidente da Comissão da União Africana apelou a uma reforma da arquitetura financeira global para conseguirmos lidar com as questões climáticas. Vejam aqui, irmãos, 6 de setembro de 2023, na Cimeira do... A propósito, irmãos, vocês estão vendo que este mês de setembro começa com grandes reuniões? Assim, esta reunião eu não havia abordado, mas no sábado 9 de setembro vai decorrer a reunião do G20 na Índia para tratar assuntos semelhantes. E 19 e 20 de setembro vai decorrer outra reunião, a reunião da ONU. Sim. Bem, irmãos, na Cimeira do Clima em África, os líderes globais unem-se para colocar o continente no centro da luta contra as alterações climáticas. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Vejam que, irmãos, é dito, países africanos decidem pressionar por justiça climática. E não são só países africanos que estão clamando por isto. Quase todos os países. E não são só líderes políticos. Líderes religiosos também estão clamando por justiça climática. Sim, irmãos, isto é muito interessante. Isto nos prova
que por um inimigo comum, ou diria eu, por um bem comum, o mundo pode se unir. O mundo está disposto a se unir por um inimigo comum, por um bem comum. E como disse Lula, o presidente brasileiro, uma autoridade global é necessária para forçar os países a cumprirem regras, para forçar os países a lidar com esse inimigo comum, com esse bem comum. Irmãos, em que esse presidente pede governança mundial. Bem, irmãos, interessante. Vejam aqui, ele diz que se a ONU não tiver um poder de governança, a gente não resolve a questão climática, declarou o presidente do Brasil. Bem, que base ele tem para dizer isto? Ele sabe o que está dizendo. Portanto, irmãos, por mais bonitas que sejam essas reuniões, eu concordo com ele que, até certo ponto, sem uma liderança global, eles não vão conseguir resolver a situação, né? Vejam aqui, irmãos. Ele diz que a gente precisa ter uma governança mundial, né, que decida e obrigue que as pessoas cumpram. Este é o mesmo pensamento do Papa Francisco. Ele diz que quando um bem comum supranacional é identificado, é necessário ter uma autoridade especial legal e concordantemente constituída, que vai ser capaz de lidar com a situação. Eu creio, irmãos, que nós estamos nos aproximando deste tempo em que estas nações todas, da África, da América, da Ásia, vão sim clamar por uma liderança global para lidar com esta questão. E o presidente do Brasil foi um dos pioneiros. Veremos mais clamando por esta liderança global. Bem, amados irmãos, em Mateus capítulo 24, eu quero terminar lendo para vocês, não iremos demorar muito aqui. Mateus capítulo 24, no verso número 33. Jesus diz para nós: assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Queridos, podemos ter a certeza, a segunda vinda de Cristo está próxima. Para mim, estas coisas não são normais. Estão nos levando para um momento no mundo em que nós veremos as profecias se cumprirem de forma rápida e espontânea, sem nenhum esforço. Nós veremos as coisas acontecendo e precisamos estar preparados, com caráter purificado, lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Pela graça de Jesus, eu verei na próxima atualização aqui no nosso canal. Até breve.